Você parou de explicar, parou de se defender, parou de se justificar. E de alguma forma esse silêncio perturba mais do que qualquer confronto jamais poderia. Carl Jung documentou que o silêncio de uma pessoa diferenciada não é passividade. É a retirada consciente de energia psíquica de uma dinâmica que não pode mais ser sustentada. E para aqueles que dependem da sua reação para manter controle, esse silêncio é a ameaça mais profunda que existe. Não se trata de vingança silenciosa. Trata-se do que Jung observou acontecer quando a participação mística colapsa. Quando você não está mais disponível para o emaranhamento psicológico inconsciente que permitia que eles manipulassem sua realidade. Seu silêncio não é rejeição, é diferenciação. E a diferenciação é insuportável para sistemas construídos sobre fusão psicológica. Jung passou décadas estudando a participação mística, o estado onde as fronteiras entre o eu e o outro se dissolvem, onde você não consegue distinguir seus sentimentos dos sentimentos deles, onde a ansiedade deles se torna sua ansiedade, a raiva deles se torna sua responsabilidade, e manipuladores, Jung documentou, dependem profundamente desse estado de fusão, não porque sejam conscientemente estratégicos, mas porque todo o seu sistema psicológico é construído sobre absorver a energia dos outros através de constante emaranhamento emocional. Você falava porque acreditava que explicar era cuidar, que clarificar era conexão, que se você pudesse apenas fazê-los entender, a dinâmica mudaria. Jung compreendia isso como o padrão empático, a suposição de que consciência em você criará consciência neles. Mas o que Jung observou é que algumas estruturas psicológicas não podem integrar o que você está oferecendo. Não porque sejam incapazes, mas porque toda a sua identidade depende de não ver. No momento em que você para de falar, algo muda. Eles conseguem lidar com suas palavras porque palavras lhes dão material para trabalhar, algo para distorcer, algo para negar, algo para virar contra você. Mas seu silêncio remove todo o campo de jogo. Jung chamou isso de retirada da libido, sua energia psíquica, seu investimento na dinâmica, tudo recolhido de volta para dentro de você. E essa retirada é o que eles experimentam como abandono, rejeição, crueldade. Não porque você tenha feito algo contra eles, mas porque sua sobrevivência psicológica dependia do seu engajamento contínuo. Jung documentou que estruturas narcisistas requerem o que ele chamou de vampirismo psicológico, a necessidade constante de validação externa, atenção, reação para manter estabilidade interna. E a pessoa empática, com sua capacidade natural de sintonia, se torna o terreno perfeito de alimentação. Não através de malícia, mas através da participação mística levada a extremos patológicos. Seu silêncio não apenas lhes nega uma interação, remove toda a sua fonte de energia. Eles temem seu silêncio porque ele sinaliza algo que não podem controlar, que você se diferenciou, que você desenvolveu o que Jung chamou de soberania psicológica, a capacidade de existir em sua própria realidade, independentemente de pressão externa. E soberania não pode ser manipulada porque não precisa de nada da dinâmica. Não precisa que eles entendam. Não precisa que eles mudem. Não precisa de validação da sua experiência. Seu silêncio é a prova audível de que você se tornou psicologicamente completo sem eles. Jung observou que essa completude, essa autossuficiência, desencadeia profunda ansiedade naqueles que nunca a desenvolveram, porque revela o que eles sempre suspeitaram, mas nunca poderiam admitir, que sua identidade não é real, que é uma construção mantida através da participação dos outros. E quando você para de participar, toda a sua estrutura se torna visível como a performance que sempre foi. Seu silêncio não os ataca. Simplesmente para de reforçar a ilusão.
É por isso que eles escalam quando você fica em silêncio. Porque provocam. Porque criam crise. Jung compreendia isso como a tentativa desesperada de restabelecer a participação mística, de puxá-lo de volta para a fusão, de fazê-lo reagir, explicar, defender, qualquer coisa para provar que você ainda está emaranhado. Mas se você permanecer em silêncio, se mantiver a diferenciação, algo irreversível ocorre. Eles percebem que você se foi, não fisicamente, psicologicamente. E a partida psicológica, Jung documentou, é a única partida que importa. Vamos entender o que Jung realmente observou sobre a função do silêncio na diferenciação psicológica. Em seu trabalho sobre individuação, Jung documentou que chega um ponto no desenvolvimento psicológico onde a explicação se torna impossível. Não porque você não tenha as palavras, mas porque a estrutura psicológica da outra pessoa não pode receber o que você está comunicando. Elas estão operando de um nível completamente diferente de consciência. E consciência, Jung observou, não pode ser ensinada a alguém cujo sistema defensivo inteiro é construído sobre permanecer inconsciente. Você explicou durante anos. Você clarificou. Você se repetiu de diferentes maneiras esperando que uma formulação finalmente aterrissasse. E o que você estava experienciando, embora não tivesse a linguagem para isso, é o que Jung chamou de incompatibilidade fundamental entre consciência diferenciada e indiferenciada. A pessoa diferenciada, aquela que fez o trabalho de integrar a sombra, de desenvolver a autoconsciência, de se tornar psicologicamente inteira, não pode efetivamente se comunicar com alguém ainda operando a partir de projeção, negação e fusão inconsciente. Isso não é julgamento. É realidade psicológica. Jung observou que a consciência existe em espectro, e aqueles operando da posição narcisista, onde toda a sua identidade é uma construção defensiva projetada para evitar ver seu eu real, literalmente não podem processar informação que ameaçaria essa construção. Suas explicações não eram pouco claras. Eram ameaçadoras. Porque entender o que você estava dizendo exigiria que eles vissem o que construíram toda a vida evitando. Então você parou de explicar, não por crueldade, mas pelo que Jung reconheceria como diferenciação alcançando completude. O momento em que você percebe que explicar não criará entendimento, porque entendimento destruiria suas defesas psicológicas. E nesse ponto o silêncio se torna a única resposta honesta. Não retenção, não punição. Apenas o reconhecimento de que palavras são sem sentido em uma dinâmica onde uma pessoa está comprometida com não ver. Jung documentou o que acontece nesse momento de reconhecimento. A pessoa empática, que passou a vida inteira assumindo que conexão requer comunicação constante, clarificação constante, esforço constante para ser compreendida, percebe algo profundo. Que o silêncio pode ser mais conectivo do que quaisquer palavras. Não conexão com a outra pessoa, conexão consigo mesma, com sua própria realidade. Com a verdade que existe independentemente de qualquer outra pessoa validá-la. Isso é o que eles temem. Não que você tenha parado de falar com eles especificamente, mas o que seu silêncio representa. Que você desenvolveu um locus interno de realidade. Que você não precisa mais da participação deles para saber o que é verdadeiro. Que você se tornou psicologicamente autossustentável. E para alguém cuja identidade inteira depende de desestabilizar o senso de realidade dos outros para manter o próprio, seu silêncio é ameaça existencial. Jung chamou isso de desenvolvimento do self-S maiúsculo. O centro integrado de personalidade que existe independente de validação externa. E a pessoa que desenvolveu esse self não pode sofrer gaslighting porque sua realidade não está aberta à negociação.
Não pode ser manipulada através de culpa porque integrou sua sombra e sabe a diferença entre responsabilidade real e vergonha projetada. Não pode ser provocada a reagir porque seu centro emocional existe dentro de si mesma, não em resposta ao caos externo. Seu silêncio sinaliza que você alcançou esse estado, que você não está mais operando da consciência fundida e indiferenciada que o tornava disponível para as projeções deles. E isso os aterroriza porque significa que perderam acesso à fonte de alimento psicológico que os sustentava. Jung observou que estruturas narcisistas literalmente se alimentam das reações dos outros, a defesa, a explicação, a resposta emocional. É como eles mantêm estabilidade interna sem nunca desenvolver self-real. Quando você fica em silêncio, você remove esse terreno de alimentação. Não agressivamente, apenas não participando mais. E eles experimentam isso como inanição. Eles vão escalar. Vão criar crise para forçá-lo de volta à reação. Vão provocar, acusar, ameaçar, prometer. Qualquer coisa para restabelecer a dinâmica onde sua energia flui em direção a eles. Mas se você mantiver o silêncio, se segurar a diferenciação, a escalada deles eventualmente revela o que sempre foi verdade. Que eles não têm poder sobre alguém que é psicologicamente completo. Jung documentou esse padrão através de décadas de trabalho clínico. No momento em que um paciente desenvolvia genuína autossuficiência, o que ele chamou de soberania psicológica, as pessoas em sua vida que dependiam da falta de limites dele reagiriam com profundo distúrbio. Não porque o paciente estivesse fazendo algo contra eles, mas porque o paciente não estava mais disponível para absorver suas projeções, carregar sua sombra ou validar sua realidade distorcida através de engajamento contínuo. Isso é o que você está experienciando agora. O distúrbio deles com seu silêncio não é sobre o que você está retendo. É sobre o que seu silêncio prova, que você se diferenciou, que você se tornou soberano, que você existe em sua própria realidade psicológica agora, e o caos deles não pode alcançá-lo lá. Não porque você construiu muros, mas porque você desenvolveu centro. E pessoas centradas não podem ser desestabilizadas pelas projeções dos outros. Vamos olhar para a mecânica de por que o silêncio especificamente desencadeia reação tão profunda em estruturas narcisistas. Jung observou que todo o sistema defensivo do narcisista é construído sobre o que ele chamou de projeção externa, a externalização constante de seu material de sombra não reconhecido sobre os outros. Eles não podem sentar com seu próprio vazio interior, sua própria vergonha, seu próprio vazio psicológico. Então, projetam para fora constantemente. E precisam que você se engaje com essas projeções para torná-las reais. Quando você argumentava, se defendia, tentava provar que estavam errados, você estava se engajando com as projeções deles. Estava tornando a realidade externalizada deles real através da sua participação. Suas palavras davam substância às distorções deles. Suas reações emocionais provavam que as acusações deles tinham poder. Suas tentativas de clarificar se tornavam prova de que você tinha algo a esconder. Cada engajamento, não importa quão racional ou emocionalmente controlado, alimentava o sistema de projeção. Mas o silêncio quebra todo esse mecanismo, porque projeções requerem engajamento para parecerem reais. Quando você não se defende contra uma acusação, quando você não se explica contra uma má caracterização, quando você não reage à provocação, a projeção não tem onde aterrissar. Ela apenas fica no ar, sem suporte, e eventualmente se torna visível pelo que sempre foi. Não verdade. Apenas o material de sombra não reconhecido deles, desesperadamente buscando um portador. Jung observou que estruturas narcisistas não podem tolerar essa visibilidade.
Porque uma vez que suas projeções se tornam obviamente projeções, uma vez que fica claro que estão lutando com sua própria sombra, em vez de responder ao seu comportamento real, todo o seu sistema defensivo é exposto. E exposição é a única coisa que essas estruturas não podem sobreviver. Então, eles escalam. Criam projeções maiores, acusações mais dramáticas, provocações mais intensas, desesperadamente tentando forçá-lo de volta ao engajamento que tornaria sua realidade externa real novamente. Seu silêncio mantido através dessa escalada é o que Jung reconheceria como genuína força psicológica. Não força, não supressão, mas diferenciação mantida estável, mesmo sob pressão. E essa estabilidade é o que mais os aterroriza, porque prova que o poder deles, que sempre dependeu da sua reatividade, nunca foi real. Que você pode simplesmente existir, silencioso e soberano, e todo o sistema de manipulação deles colapsa em irrelevância. É por isso que Jung enfatizou que trabalho psicológico real não é sobre consertar outros ou fazê-los ver. É sobre desenvolver sua própria consciência ao ponto onde a inconsciência deles não pode perturbar seu centro, onde as projeções deles não podem alcançar sua realidade, onde o caos deles não pode desestabilizar sua paz. Seu silêncio é a personificação desse trabalho, não como arma contra eles, mas como expressão natural de alguém que se tornou psicologicamente completo. Jung documentou que a pessoa que alcança esse estado de diferenciação frequentemente passa por profundo luto, porque você percebe que conexão real, do tipo que você sempre acreditou, não é possível com alguém operando de inconsciência fundamental, que nenhuma quantidade de explicação criará entendimento em alguém comprometido com não ver. Que amor não pode preencher a lacuna entre consciência diferenciada e indiferenciada. E esse reconhecimento requer lamentar o relacionamento que você esperava, mas que nunca foi realmente possível. Seu silêncio contém esse luto, não como o abandono deles, mas como a aceitação da realidade. Eles estão onde estão psicologicamente, e você não pode fazer o trabalho de individuação deles por eles. Você não pode forçar consciência sobre alguém cujo sistema defensivo inteiro é construído sobre permanecer inconsciente. Tudo que você pode fazer é se diferenciar, desenvolver sua própria soberania, e deixar o silêncio entre vocês ser o espaço onde a verdade existe, independentemente de eles poderem algum dia vê-la. Jung observou que esse espaço, esse silêncio mantido diante da provocação, eventualmente se torna sagrado. Não porque seja agradável, mas porque é onde seu eu real existe, não corrompido pela necessidade de se explicar até a validade. Onde sua realidade permanece independente da participação de qualquer outra pessoa. Onde você aprendeu a confiar em sua própria percepção, mesmo quando está sendo ativamente negada por alguém. Isso é soberania psicológica. E é o que eles mais temem em seu silêncio. Não que você está com raiva, não que você os odeia, mas que você se tornou completo sem eles, que você desenvolveu uma realidade interna tão estável que o caos externo deles não pode alcançá-la, que você se individuou ao ponto onde a aprovação deles, o entendimento deles, a participação deles, nada disso importa mais. Você existe, plenamente, completamente, soberanamente, em silêncio. Vamos explorar o que Jung observou sobre as mecânicas psicológicas específicas que tornam seu silêncio tão ameaçador para estruturas narcisistas. Em seu conceito de sombra, Jung documentou que o que mais tememos nos outros é frequentemente o que reprimimos mais profundamente em nós mesmos. O terror do narcisista do seu silêncio não é aleatório. É precisamente calibrado para revelar seu medo mais profundo.
que eles são em seu núcleo vazios, que sem validação externa constante, atenção, reação, seu senso de self colapsaria no vazio que passaram a vida evitando. Seu silêncio os força à proximidade com esse vazio. Quando você não está falando, explicando, defendendo, reagindo, quando você está apenas existindo em sua própria realidade sem referência a eles ficam sozinhos consigo mesmos. E essa solidão é insuportável. Não porque você os abandonou, mas porque estar sozinho requer ter um self para estar sozinho com. E Jung observou que a estrutura narcisista, apesar de toda a sua grandiosidade e autoimportância, nunca desenvolveu o self real. Apenas persona. Apenas performance. Apenas a identidade construída que requer reforço externo constante para parecer real. Quando você fica em silêncio, essa performance perde sua audiência. E sem audiência, a performance se torna obviamente performance. Eles podem manter a grandiosidade, a superioridade, a especialidade quando você está engajado, porque suas reações, mesmo negativas, confirmam que eles têm impacto. Eles importam. Eles existem na sua realidade. Mas seu silêncio os remove da sua realidade inteiramente. E essa remoção força a questão que evitaram a vida inteira. Quem sou eu quando ninguém está olhando? Quando ninguém está reagindo? Quando não há ninguém lá para confirmar que existo? Jung documentou que essa questão é aterrorizante para a consciência indiferenciada. Porque a resposta, para alguém que nunca fez o trabalho de individuação, é nada. Não há nada lá. Apenas a performance. Apenas a máscara. Apenas a tentativa desesperada de criar identidade através da participação dos outros. Seu silêncio não apenas lhes nega sua participação. Força-os ao confronto com o vazio que a participação estava cobrindo. É por isso que eles não podem simplesmente deixá-lo ficar em silêncio, porque devem provocar. Devem criar drama. Devem forçá-lo de volta ao engajamento. Porque seu silêncio, se sustentado, exigiria que eles enfrentassem o que Jung chamou de tarefa fundamental da individuação: desenvolver self-real, independente das percepções dos outros. E eles não estão psicologicamente equipados para essa tarefa. Não porque sejam incapazes, mas porque toda a sua estrutura defensiva foi construída especificamente para evitá-la. Você está experienciando algo que Jung observou repetidamente em seu trabalho clínico: que a pessoa individuada, aquela que fez seu trabalho de sombra, integrou suas partes não reconhecidas, desenvolveu self genuíno, se torna intolerável para aqueles ainda operando de projeção e persona. Não porque a pessoa individuada os esteja atacando, mas porque a existência mesma da pessoa individuada é um espelho. Um reflexo do que é possível quando você faz o trabalho que eles estão recusando fazer. Seu silêncio é esse espelho, não refletindo de volta as projeções deles, que é o que eles querem, o que precisam, mas refletindo a recusa deles em desenvolver self genuíno, refletindo o vazio que estão evitando, refletindo o trabalho de individuação que não estão fazendo. E espelhos, Jung observou, são insuportáveis para aqueles que não podem enfrentar o que revelam. Então eles atacam o espelho. Chamam de frio. Chamam de cruel. Chamam de abandono. Qualquer coisa para evitar ver o que ele realmente está mostrando. Mas o espelho não muda. Seu silêncio, se mantido com genuína diferenciação, permanece estável, refletindo realidade independentemente da reação deles a ela. Essa estabilidade é o que Jung chamou de soberania psicológica, a capacidade de permanecer em sua própria verdade, mesmo quando está sendo violentamente negada por outra pessoa. E soberania, ele observou, não pode ser destruída pelas projeções dos outros. Só pode ser rendida perdendo seu próprio centro. Isso é o que eles estão testando com sua escalada,
Eles não estão tentando machucá-lo, embora frequentemente o façam. Estão testando se seu silêncio é genuína diferenciação ou apenas outra manipulação. Se você realmente desenvolveu soberania ou está apenas retendo para puni-los. E se seu silêncio permanece firme, não por força, mas por genuína completude psicológica, eles eventualmente percebem algo que quebra todo o seu sistema. Você não está voltando. Não para a dinâmica antiga. Não para a participação mística. Não para carregar a sombra deles por eles. Jung documentou o que acontece quando esse reconhecimento aterrissa. Às vezes eles colapsam no que parece ser vulnerabilidade autêntica. Mas mesmo isso, Jung alertou, pode ser outra projeção, a persona da criança ferida implantada para restabelecer fusão. Às vezes eles enfurecem atacando com intensidade crescente. Às vezes simplesmente desaparecem, encontrando uma nova pessoa para projetar. Mas independentemente da resposta deles, algo fundamental mudou. Eles não podem mais acessá-lo como terreno de alimentação psicológico. Seu silêncio criou um limite que não podem cruzar. Esse limite não é um muro, não é defensivo. Jung distinguiu entre limites defensivos, que são reativos e mantidos através de força, e limites diferenciados, que são simplesmente a consequência natural de saber onde você termina e eles começam. Seu silêncio é esse segundo tipo, não os mantendo fora, apenas não os absorvendo mais, não se fundindo mais com o caos deles para criar a ilusão de conexão, não sacrificando mais sua realidade para validar a deles. E essa diferenciação, Jung observou, é o único poder real em dinâmicas psicológicas. Não poder sobre outros, mas poder sobre seu próprio espaço psíquico. A capacidade de permanecer centrado em sua própria realidade, independentemente de pressão externa. Saber o que é verdadeiro sem requerer confirmação de qualquer outra pessoa. Existir plenamente mesmo quando essa existência está sendo negada, atacada ou submetida a gaslighting por alguém cuja inconsciência não pode tolerar sua consciência. Seu silêncio se tornou esse poder, não porque você o está usando contra eles, mas porque representa a completude da sua individuação nessa dinâmica. Você aprendeu o que Jung passou a vida ensinando, que você não pode individuar outra pessoa, não pode forçar consciência sobre inconsciência, não pode fazer alguém ver o que toda a sua estrutura psicológica é projetada para evitar ver. Tudo que você pode fazer é se individuar, tornar-se soberano e deixar seu silêncio ser o espaço onde sua soberania vive, intocável pelas projeções deles. Deixe-me ser específico sobre o que Jung observou acontecer no espaço psicológico que o silêncio cria. Quando você estava explicando, defendendo, clarificando, a dinâmica existia no que Jung chamou de estado provisório. O estado onde mudança parece possível. Onde se você apenas disser a coisa certa, usar o tom certo, explicar claramente o suficiente, a outra pessoa finalmente entenderá. E esse estado provisório mantinha você engajado, mantinha você esperançoso, mantinha você participando em uma dinâmica que nunca estava realmente movendo em direção à resolução. Seu silêncio termina o estado provisório. Não dramaticamente, apenas definitivamente. Ele comunica sem palavras que você não está mais operando sob a suposição de que explicação criará entendimento. Que você reconheceu algo fundamental sobre a limitação da linguagem em alcançar alguém comprometido com mau entendimento. E esse reconhecimento, esse fim da esperança por entendimento mútuo, é o que Jung chamou de aceitação da realidade psicológica. Essa aceitação os aterroriza porque remove a alavancagem deles. Enquanto você acredita que entendimento é possível, eles podem mantê-lo engajado.
mantê-lo explicando, mantê-lo defendendo sua realidade contra as distorções deles. Mas quando você para de acreditar que entendimento é possível, quando você aceita que eles estão psicologicamente onde estão e você não pode mudar isso, sua motivação para engajamento desaparece. Não por raiva, não por punição, apenas por simples reconhecimento de que palavras são sem sentido em uma dinâmica onde uma pessoa está comprometida com não ouvir. Jung documentou esse padrão no que chamou de fator gerador de projeção, o mecanismo psicológico que gera projeções quando o material de sombra não pode ser integrado. Para a estrutura narcisista, esse mecanismo é constante e compulsivo. Eles não podem não projetar, porque projeção é a única forma de manterem qualquer senso de estabilidade sem nunca desenvolver self real. Suas explicações, suas defesas, suas tentativas de clarificar, todas alimentavam o sistema de projeção, dando-lhe material para trabalhar. Mas o silêncio faminta o sistema de projeção. Não há nada para distorcer quando você não disse nada. Nada para negar quando você não reivindicou nada. Nada para virar contra você quando você não se engajou. O fator gerador de projeção continua gerando projeções. Isso é automático para eles. Mas sem sua participação, as projeções não têm alvo. Elas apenas circulam de volta à fonte. E fonte para alguém que nunca integrou sombra se torna cada vez mais insuportável. Isso é o que você está testemunhando na escalada deles. Não raiva do que você fez, mas terror do que seu silêncio os força. Proximidade com sua própria sombra, com as partes deles mesmos que passaram a vida projetando sobre outros. Com o vazio, a vergonha, a inadequação que sempre acusaram você de sentir. Seu silêncio não coloca essas coisas neles. Apenas remove você como o portador para elas. E eles ficam segurando o que sempre foi deles. Jung observou que esse momento, quando projeção retorna à fonte porque o alvo se recusa a recebê-la, é a única oportunidade real para a individuação em estruturas narcisistas. Não porque você forçou, mas porque seu sistema psicológico é finalmente confrontado com uma realidade que não pode manipular. Alguém que não carregará a sombra deles por eles. Alguém que não validará suas distorções através de engajamento contínuo. Alguém que se diferenciou ao ponto onde as projeções deles simplesmente não aterrissam. Às vezes isso cria o que Jung chamou de colapso da persona. O colapso do self falso, quando não pode mais ser mantido através da participação dos outros. E às vezes, raramente, esse colapso leva à genuína individuação, ao começo do trabalho real de sombra, ao reconhecimento de que o inimigo que estavam lutando nunca foi externo. Mas mais frequentemente Jung documentou: eles simplesmente encontram um novo alvo. Outra pessoa para projetar. Outra pessoa cuja natureza empática os torna disponíveis para a fusão. Outra pessoa que ainda não aprendeu que silêncio é a única resposta honesta à inconsciência fundamental. E é aqui que seu silêncio se torna não apenas limite pessoal, mas verdade psicológica. Você não está retendo deles especificamente. Você está reconhecendo o que Jung chamou de incompatibilidade fundamental entre consciência diferenciada e indiferenciada. Você não pode ter relacionamento genuíno com alguém que não tem self genuíno. Você não pode ter comunicação honesta com alguém cuja sobrevivência psicológica depende de desonestidade. Você não pode ter entendimento mútuo com alguém que nunca desenvolveu a capacidade para entendimento. Isso não é julgamento. É observação de Jung da realidade psicológica. Consciência existe em espectro. E aqueles em pontos vastamente diferentes desse espectro, literalmente não podem se encontrar. Não porque não querem, mas porque as ferramentas psicológicas requeridas para encontro, autoconsciência,
sombra integrada, capacidade para vulnerabilidade genuína, só existem em uma pessoa. A outra pessoa ainda está operando de projeção, persona e negação defensiva. E esses mecanismos não podem criar conexão, só podem criar a simulação de conexão através de fusão. Seu silêncio reconhece essa realidade. Não como desistir deles, mas como aceitar o que é verdadeiro. Eles estão onde estão psicologicamente. E você não pode fazer o trabalho deles por eles. Você não pode forçar a integração de sombra sobre alguém cuja estrutura defensiva inteira é construída sobre projeção. Você não pode criar consciência em alguém comprometido com permanecer inconsciente. Tudo o que você pode fazer é manter sua própria diferenciação, segurar sua própria soberania e deixar o silêncio entre vocês ser o espaço onde verdade existe, independentemente de eles poderem algum dia vê-la. Jung chamou isso de aceitação madura. Não a aceitação que habilita disfunção, mas a aceitação que reconhece limitação. A limitação do que uma consciência pode fazer por outra. A limitação de palavras para preencher realidades psicológicas incompatíveis. A limitação do seu poder para mudar alguém que não está fazendo seu próprio trabalho de individuação. E essa aceitação, paradoxalmente, é o que liberta você. Não necessariamente do relacionamento com eles, mas da tentativa exaustiva de criar algo que nunca foi possível. Seu silêncio contém essa liberdade, esse reconhecimento, essa aceitação do que é. E para eles, essa aceitação é insuportável, porque significa que você parou de esperar que eles mudem, parou de acreditar que explicação criará entendimento. Parou de participar na dinâmica que permitia que eles evitassem seu próprio trabalho de sombra. Seu silêncio é o som de você escolhendo sua própria realidade sobre a distorção deles. Sua própria verdade sobre a projeção deles. Sua própria soberania psicológica sobre fusão contínua. E essa escolha, Jung observou, é a completude da diferenciação. Não apenas entendendo intelectualmente que você é separado, mas realmente vivendo como separado. Realmente existindo em sua própria realidade, independentemente de qualquer outra pessoa poder se juntar a você lá. Realmente ficando em silêncio quando palavras só alimentariam uma dinâmica construída sobre mau entendimento. Isso é maturidade psicológica, e é o que eles mais temem em seu silêncio. Não que você está com raiva, não que você os odeia, mas que você se tornou completo, que você se individuou ao ponto onde a participação deles não é mais requerida para você saber quem você é, o que é real ou o que é verdadeiro, que você existe, plena e soberanamente, no silêncio que os aterroriza precisamente porque revela o que eles nunca desenvolveram. Self-real. Independente das reações dos outros. Completo em seu próprio direito. Isso é o que seu silêncio representa. E é por isso que eles o temem. Não pelo que você está fazendo contra eles, mas pelo que ele prova que você se tornou. Alguém que é psicologicamente inteiro. Alguém que fez o trabalho. Alguém que se individuou além da necessidade de validação externa, ou participação mística, ou a tentativa exaustiva de explicar realidade para alguém comprometido com distorcê-la. Você se tornou silencioso. Não como punição, não como manipulação, mas como a expressão natural de consciência que completou sua diferenciação de inconsciência, que se recusa a despertar. E esse silêncio, mantido com genuína soberania, é a posição psicológica mais poderosa que existe. Não poder sobre eles, mas poder sobre sua própria realidade psíquica. A capacidade de existir em verdade mesmo quando verdade está sendo violentamente negada por alguém que não pode sobreviver ao seu reconhecimento.
Isso é o que Jung chamou de individuação. E seu silêncio é sua voz. Se essa mensagem ressoou em você, respire fundo por um momento e lembre-se de que consciência cresce quando é compartilhada. Inscreva-se para não perder o caminho quando a próxima reflexão chegar. Deixe um like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outros que precisam ouvi-la, mas ainda não sabem por quê. E compartilhe seus pensamentos abaixo, porque cada comentário aqui se torna uma centelha. Uma mente desperta ajudando outra. Lembre-se, juntos avançamos além da escuridão.